bem-vindos ao canal Algo Novo a Surgir, um espaço dedicado a mensagens bíblicas para trazer ao teu coração bastante entusiasmo e incentivo de Deus e da fé na tua vida. Eu hoje venho partilhar uma mensagem, mas antes disso eu incentivava-te também a clicares no sino para subscreveres o nosso canal e também a seguires as nossas redes sociais Algo Novo a Surgir, no Facebook e também no Instagram, deixares por lá uma mensagem e quem sabe até contactar-nos ou fazermos uma visita numa das nossas reuniões presenciais. Somos uma igreja que está a começar na linda cidade de Aveiro, em Portugal, então se tu vives aqui nesta região ou se estás a passar por visita, não hesites em nos contactares e estares connosco para passarmos um tempo juntos maravilhoso. E passando já à mensagem que eu tenho para trazer, eu quero te entusiasmar a trazeres um bloco de notas para junto de ti e a teres o teu coração aberto para ouvires Deus a falar contigo hoje. Então a mensagem ou o tema é acerca de graça, graça em carne viva e como fazer para não esvaziar o amor em tempos difíceis. Eu começo já por ler João no capítulo 1, o versículo 17, em que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A palavra de Deus não é apenas um manual de regras para cumprirmos, mas é sim uma fonte de vida, uma fonte de graça e onde encontramos a verdade acerca de Deus e acerca da nossa vida. E quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis, ela não é apenas um manual de regras para cumprir, mas sim é uma fonte de transformação que nos sustenta e que através do poder sobrenatural do Espírito Santo nos conduz e nos ajuda a ultrapassar as situações mais difíceis da nossa vida. E deixa-me dizer-te, a palavra obediência pode parecer uma palavra rígida e até cega em certo ponto, mas a verdade é que, segundo a palavra de Deus, obedecer é a mesma coisa que praticar aquilo que Deus aconselha como resultado da nossa confiança nele. Obedecer à palavra de Deus não é uma exigência legalista, é sim uma resposta racional à nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus pela graça. No dia em que nós decidimos dizer: Jesus, entra no meu coração, faz parte da minha vida e ser o meu Senhor. E o ponto 1 que eu queria passar contigo hoje é acerca de uma pergunta: o que são os princípios da palavra de Deus? E tu podes muito bem estar a questionar isso, porque afinal de contas a Bíblia fala acerca de princípios. E o que são os princípios da palavra de Deus? Na verdade, são verdades eternas, intemporais, que são aplicáveis a todo o ser humano, em qualquer época que viva. Elas são eternas e revelam verdadeiramente o caráter e o coração de Deus e mostram-nos o caminho das melhores decisões, das decisões certas, decisões em amor. Os princípios da palavra de Deus revelam também o ADN do reino de Deus e o seu amor, o seu verdadeiro amor. Ser capaz, por exemplo, de amar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende, enfim, continuar a lutar apesar de circunstâncias contrárias, continuar a confiar em Deus quando tudo nos diz o contrário. Há muitos outros princípios para aprofundar. Devemos realmente passar tempo a conhecer a palavra de Deus, aprofundar esse conhecimento para que possamos ser regidos, orientados, norteados
todos os dias da nossa vida para tomarmos as decisões diárias corretas. Jesus disse em Mateus 7, eu vou ler os versículos 24 e 25. Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios, como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Qual é a nossa rocha? Se nós fizermos isto que Jesus nos está a dizer, a nossa rocha, de facto, são os princípios da palavra de Deus. A nossa rocha é o alicerce da nossa vida. E quando nós olhamos para esta palavra rocha, é o mesmo que dizer é a nossa vida. Estamos a construir a nossa vida. E a nossa vida está a ser construída baseada em princípios da palavra de Deus. Então é uma casa que está assente em alicerces firmes e que não se abala, que não se abate facilmente, ela permanece firme. É um processo de edificação da nossa vida renovada quando nós decidimos reger, construir a nossa vida sobre a rocha, o mesmo que dizer sobre os princípios baseados na palavra de Deus. Realmente, quando nós decidimos edificar a nossa vida nesses princípios, a nossa vida é edificada e permanece firme, mesmo quando vêm tempestades, mesmo quando vêm situações que trazem à nossa vida dificuldades, que trazem à nossa vida dilemas, que trazem à nossa vida uma desesperança. Por exemplo, num casamento, à luz da palavra de Deus, que é uma união completa e que está selada debaixo de uma aliança que deve ser inquebrável, quantos casamentos nós vemos que quebram, que destroem a vida de duas pessoas? Se um relacionamento entre marido e esposa estiver continuamente e diariamente a ser edificado, dia após dia, consistentemente fundado na palavra de Deus, é um casamento que é como estar em cima de uma rocha cuja fundação não se quebra, não se abala, não cai. Por exemplo, integridade, transparência e honestidade são outros princípios que a palavra de Deus defende como promessas associadas e recompensas de Deus no dia certo. E agora tu podes perguntar, e este é o meu ponto 2, então como praticar a palavra de Deus em situações difíceis? Como colocar-me em cima da rocha? A linha A, quero partilhar contigo. Por exemplo, quando alguém nos faz mal, olhemos para o exemplo de José, uma história bíblica super impactante. José, perante os seus irmãos que o queriam matar, que queriam acabar com ele, acabaram por vendê-lo como escravo, enfim. Gênesis, no capítulo 50 e nos versículos 20 e 21, diz acerca de José: a verdade é que aquilo que vocês reconhecem, portanto, contextualizando, José, após muitos anos de ter sido afastado da sua família, do seu pai e dos seus irmãos, ele passou por N dificuldades que vieram para devastar a sua vida. Ao final de uns anos, ele conquistou com muitas dificuldades, muitas lutas, muita persistência e muita confiança em Deus. Ele alcançou um estatuto, ele alcançou uma posição em que os seus irmãos, sem o reconhecerem, vieram pedir a sua ajuda devido ao estatuto e à função que ele executava. E ele virou-se para os seus irmãos. O motivo ele tinha de sobra para odiá-los, para repugná-los. Mas em vez disso, vejam o que é que José disse em Gênesis 50, nos versículos 20 e 21. A verdade é que aquilo que vocês reconhecem como o mal que me fizeram, Deus o mudou em bem e me elevou a este alto cargo que agora ocupo.
de forma a salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Podem estar certos de que tomarei conta de vocês e das vossas famílias. E assim lhes falou afetuosamente, retransmitindo-lhes confiança. E é este tipo de caráter, genuinamente, que Deus quer construir também nas nossas vidas. José escolheu perdoar os que não só desejaram, mas orquestraram a sua morte, orquestraram o seu afastamento da sua família, derivado a sentimentos de inveja. Mas ainda assim, ele escolheu continuar a confiar no plano de Deus para a sua vida, mesmo não conhecendo os pormenores divinos desse mesmo plano. Deixa-me dizer-te que um dos princípios da palavra que mais custa é perdoar e ver o que Deus tem para além da maldade humana. Mas quando nós somos inundados por essa graça avassaladora de Deus, nós conseguimos pôr em prática este princípio da palavra de Deus, que é o perdão. Esta graça de que eu te estou a falar, ela habita dentro de nós através de Jesus e está sempre disponível para nós todos os dias. A nossa recompensa começa pela liberdade interior e a promoção de Deus quando nós perdoamos. Deus promove-nos ao seu amor. Deus promove-nos a uma liberdade interior, de que mesmo no meio de injustiças, injúrias, bullying, mentiras e até outras maldades, nós somos promovidos constantemente com a voz eterna do nosso Deus a dizer: acalma-te, não tenhas medo, tu és meu filho e portanto és herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo de toda a sorte de bênçãos espirituais que eu preparei para ti. Porque a terra, o céu e tudo o que é visível, palpável e que apela às nossas emoções irá passar, mas os princípios e as promessas da palavra de Deus nunca passarão. Então é hora de tu te agarrares apressadamente, a aprofundares e a aplicares os princípios e as promessas da palavra de Deus à tua vida. E a linha B, como fazer para pôr em prática os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, quando a esperança parece esmagada, temos um exemplo também de Abraão. E em Romanos 4:18 ainda refere essa história que tu podes encontrar lá em Gênesis. Mas em Romanos 4, nos versículos 18 e 19, muito resumidamente, fala acerca de Abraão, acerca da sua esperança, quando contra todas as evidências já não havia esperança de uma promessa de Deus cumprida. Mas diz assim lá em Romanos: portanto, quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança de que se tornaria pai de muitas nações, conforme fora dito por Deus. Assim será a tua descendência. E porque a sua fé se manteve firme, Abraão não se preocupou com o facto de estar quase sem vida, já com 100 anos de idade, e que Sara fosse também a sua esposa estéril. Mas Abraão, o que é que fez? Decidiu aplicar fé naquilo que Deus lhe tinha dito. Ele creu na promessa de Deus contra todas as evidências e contra um longo espaço de anos à espera que essa promessa se cumprisse. Quando tudo parecia impossível, mesmo assim, Abraão continuou a acreditar, a confiar, a adorar Deus, apesar de ele ser um ser humano, meramente como qualquer um de nós, sujeito a não acreditar, sujeito a dilemas, a dúvidas. Ele perseverou, fiel em adorar, em seguir Deus e aplicar os seus princípios à sua vida no que diz respeito à fé. Em 2 Coríntios eu também gostaria de partilhar contigo
estes versículos que se encontram no capítulo 4, os versículos 8 e 9, de 2 de Coríntios 4, 8 e 9, que dizem assim: somos atribulados de toda a maneira, mas não definitivamente esmagados. Uau, que palavras poderosas tu podes retirar hoje para a tua vida se tu estiveres a passar por uma situação difícil, esmagadoramente difícil de ultrapassar. No 9 ainda diz mais: somos perseguidos, mas não desamparados por Deus. Tu podes estar a sentir-te perseguido por situações e até por pessoas que te querem mal, mas deixa-me dizer-te que o Senhor Deus não te desamparou. Ele está permanentemente contigo. Tem essa fé, essa certeza e essa comunhão com o Espírito Santo, porque podemos ser derrubados, mas ainda assim nós levantamos-nos e prosseguimos. Mesmo que te sintas derrubado e que situações te esmagaram, não penses que a tua vida acabou, não penses que a tua esperança acabou. Há esperança, porque Deus, através da tua fé colocada em Jesus e através da tua prática dos princípios de Deus permanentemente na tua vida, Ele vai levantar-te, Ele vai mostrar-te um novo e vivo caminho rumo a uma esperança, rumo a algo novo que Ele tem certamente planeado para ti, para que tu possas prosseguir. A aplicação deste princípio que eu estou agora aqui a falar na prática é tu permaneceres confiante, permaneceres a tua fé e seres renovado, renovares constantemente a tua mente através da meditação, da reflexão e do conhecimento da Palavra de Deus, da memorização da Palavra de Deus, que tu possas permanecer aplicando este princípio de fé naquilo que a Palavra de Deus diz, e não naquilo que as circunstâncias e as evidências te mostram. E porquê e como? E este é o meu terceiro ponto. Porquê? Porque a graça de Deus não se esgota. Em Tito 2, nos versículos 11 e 12, Tito 2, 11 e 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo a toda a gente a salvação, ensinando-nos a viver com domínio de nós próprios, com justiça e piedade, renunciando às paixões da vida humana e terrena. Uau! Aquilo que a graça de Deus te trouxe foi a possibilidade de obteres gratuitamente o perdão de Deus constante e uma vida abundante com Jesus para sempre. No entanto, não te deves esconder através da graça de Deus para não saíres da tua zona de conforto. Antes, deves, através da graça de Deus, mobilizar o teu coração e dizer sim à chamada que o Espírito Santo está agora a fazer-te no teu coração para pôr em prática os princípios da Palavra de Deus e assim, como resultado, vivenciares uma vida transformada em áreas da tua vida que tu não imaginarias ver transformadas e assim poderes rumar no favor e na boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem planeada para ti. Sabes, Jesus é o nosso modelo de excelência. Jesus, com a sua palavra, é a nossa fonte de riqueza para alimentarmos a prática dos princípios da palavra de Deus. Em Hebreus 4, eu vou ler os versículos 15 e 16. Este nosso sumo sacerdote não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo como nós, mas sem ter pecado. Portanto, cheguemos com confiança ao trono de Deus para podermos receber misericórdia e graça e sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Deixa-me dizer-te que praticar a palavra de Deus
não nos isenta da dor, mas dá-nos firmeza e transforma a nossa dor de tal maneira que a nossa vida se torna mais semelhante a Jesus. O nosso agir, o nosso falar e as decisões que nós tomamos para a vida serão a cada dia a nossa fonte, a nossa arma para ter qualquer dor que esteja a ser infligida sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E eu gostava de terminar dizendo-te e fazendo-te este convite para começares hoje a conhecer esta graça que veio em carne, esta graça e esta verdade que só se encontram na pessoa do Senhor Jesus e na Palavra de Deus. Para começar o desafio, eu gostaria apenas que tu dissesses uma oração. Isto é para simplesmente te dar no teu coração uma vitamina, um boost, e assim, através da tua simples força de vontade no teu coração, mas simples e pequena fé que tu deposites agora em Jesus, para que Ele venha fazer morada no teu coração, tu possas, através destas palavras que eu vou dizer e que eu te convido a repetir, mas com uma fé na tua mente, uma fé firme de que estás a falar com Jesus, e que tu possas realmente receber esta nova vida, esta graça que te vai ajudar, que te vai acompanhar e que te vai transformar de dentro para fora. Então, ora comigo estas palavras. Jesus, depois de ouvir esta mensagem sobre quem tu és e que a tua graça me pode transformar numa nova pessoa, eu quero receber-te agora no meu coração. Eu desejo o teu perdão, pois reconheço que tenho vivido sem a tua presença em mim para me conduzir. Recebo agora a tua vida e quero pedir-te que me transformes numa nova pessoa. Obrigada, porque a partir de hoje eu me torno um filho e uma filha de Deus, habitada pelo Espírito Santo. Se tu fizeste esta oração, o teu principal desafio já foi ultrapassado. Agora, a próxima etapa é continuares este caminho de conheceres a Palavra de Deus e de começares a praticar os seus princípios na tua vida. Parabéns pela tua decisão. Obrigada por ter estado a ouvir esta mensagem até agora. A partir de hoje, novas são a cada dia as misericórdias e a graça de Deus para contigo. Recebe também o nosso convite como igreja para te ajudarmos nesta jornada. Contacta-nos através do e-mail algonovoasurgir@gmail.com, algonovoasurgir@gmail.com, ou envia-nos uma mensagem através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, da nossa igreja Algo Novo a Surgir. Deixa também aqui o teu like e segue-nos. Se ainda não subscreveste o canal, falo agora mesmo clicando no sininho. Até à próxima, amamos a tua vida.